Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos tratar sobre as modalidades de pagamento no comércio internacional. Mas antes, precisamos entender dois tipos de riscos existentes do ponto de vista das transações comerciais com o exterior. Os riscos são o risco comercial, que é o risco de não pagamento causado por dificuldades financeiras do importador. Lembrando que a avaliação de riscos nas operações do comércio exterior tem um papel fundamental na determinação do método de pagamento a ser acordado entre o importador e o exportador. O segundo é o risco político, risco país, ou também conhecido como risco soberano. Esse risco refere-se à exposição a uma perda sobre operações causadas por questões políticas ou legais de um país. Esse é um dos principais riscos nos negócios internacionais. Poderia citar como exemplo intervenção governamental, o próprio protecionismo, barreiras tarifárias e não tarifárias, estabilidade social e política, fracassos econômicos, embargos comerciais, escassez de moeda estrangeira, entre outros. Então, do ponto de vista prático, o risco acontece quando o fornecedor estrangeiro ele vai em seu banco de relacionamento comprar o dólar com a sua moeda local e o país não tem essa moeda para negociar. Como o exportador não aceita a moeda local do país do importador, o fornecedor fica impossibilitado de efetivar o pagamento. Isso caracteriza a inadimplência não pelo cliente importador, e sim pelo país importador. Existe também o risco intercultural nas negociações, mas por enquanto vamos ficar com esses dois riscos para entender melhor as modalidades de pagamento. Muito bem, basicamente as principais modalidades de pagamento utilizadas são 4. A primeira modalidade de pagamento é o pagamento antecipado. A segunda modalidade é a remessa direta de documentos ou remessa sem saque. A terceira modalidade de pagamento é a cobrança documentária à vista e a prazo. E por fim, a quarta modalidade de pagamento é chamada de Letter of Credit, ou carta de crédito, que também é conhecida pelos especialistas como LC, ou seja, Letter of Credit. Vamos então ver cada uma delas. A primeira, então, é a modalidade de pagamento antecipado. Nessa modalidade, o importador efetua o pagamento parcial ou integral da transação comercial ao exportador antes do início da produção ou do embarque das mercadorias para o exterior. Na prática, funciona assim. Em uma transação comercial com o exterior, o primeiro passo é a negociação comercial. Essa negociação comercial é realizada através de um documento chamado de Proforma Invoice, que no âmbito do mercado doméstico equivale ao pedido. Nesse documento consta todas as informações comerciais da venda, inclusive a condição de pagamento. Pois bem, nessa modalidade vai então constar o pagamento antecipado. Com o aceite de ambas as partes, o cliente externo, que é o importador, contata seu banco de relacionamento, bank, e solicita os recursos mostrando a proforma. O bank, assim chamado porque está no exterior,
então envia os recursos para o banco de relacionamento do exportador no Brasil. Esses recursos são enviados através de SWIFT, que é uma plataforma utilizada pelos bancos para movimentar eletronicamente os movimentos de moedas estrangeiras mundo afora. Quando do recebimento da moeda estrangeira no Brasil, o banco de relacionamento do exportador então avisa da chegada das divisas. Nesse momento, o exportador então fecha o câmbio com o banco, convertendo a moeda estrangeira para a moeda reais. Esse procedimento é chamado de fechamento de câmbio. Com os reais no caixa, então, o exportador dispara a fabricação e envia as mercadorias para o cliente. Concluindo, nessa modalidade, portanto, o risco expressivo é para o importador. Já na segunda modalidade, que é a remessa direta de documentos, o importador efetua o pagamento parcial ou integral da transação comercial ao exportador após a chegada da mercadoria em seu local no exterior, desembaraçada. Na prática, essa segunda modalidade funciona da seguinte forma: o exportador fabrica e embarca as mercadorias ao exterior e simultaneamente envia também os documentos originais de embarque. Esses documentos de embarque são a Commercial Invoice, que equivale à nota fiscal no mercado doméstico, o Packing List, que equivale ao romaneio de carga, e o BL, que é o conhecimento de embarque. Veja que somente após desembaraçar a mercadoria no destino, isto é, liberar na alfândega e levá-la ao seu domicílio, é que o importador vai ao seu bank de relacionamento para providenciar o envio do pagamento em moeda estrangeira. Portanto, nessa modalidade chamada de remessa direta de documentos, o risco é expressivo para o exportador. Muito bem. A terceira modalidade de pagamento é a cobrança documentária. Nessa modalidade, o funcionamento é o seguinte. No primeiro passo, o exportador e importador definem o negócio, aceitando as condições que foram pactuadas na venda através da Proforma Invoice, que, repito, é o pedido no mercado externo. Desculpa. Nesse documento, vai constar como condição de pagamento a cobrança documentária. Muito bem. Após a fabricação, o exportador embarca as mercadorias e não envia os documentos originais. Lembrando, que documentos são esses? Commercial Invoice, Packing List e BL, Bill of Lading, que é o conhecimento de embarque. O exportador, então, entrega esses documentos junto ao seu banco de relacionamento no Brasil, repassando a seguinte instrução: somente entregar documentos originais no exterior mediante o pagamento. Nesse caso, o cliente importador somente poderá desembaraçar e retirar as mercadorias no destino após o pagamento. Portanto, o exportador, na cobrança documentária, consegue otimizar riscos na transação. Tem risco nessa modalidade? Tem. Porém, se consegue reduzir. Isso porque o importador não poderá retirar a mercadoria na aduana se não pagar. Bem, por último, temos a modalidade LC, Letter of Credit, ou carta de crédito.
Como conceito, podemos definir como se fosse uma ordem de pagamento condicionada ao cumprimento de determinadas exigências ou cláusulas nela existentes. É uma garantia emitida por um banqueiro no exterior que se compromete a realizar o pagamento, independentemente das condições do cliente importador. Portanto, trata-se de uma garantia de pagamento. Ponto. Como funciona? O exportador define na proforma invoice que somente fechará o negócio se tiver como condição de pagamento a LC. Muito bem. Com o aceite da transação comercial entre ambas as partes, o cliente importador se dirige ao seu banco de relacionamento e solicita a abertura da carta de crédito. Essa carta de crédito, após emitida, é enviada do BANC para o banco de relacionamento do exportador via SWIFT. O banco recebedor da LC no Brasil, então, avisa o exportador da chegada da garantia, isto é, a LC. O exportador, após a retirada da LC, então faz a conferência das cláusulas a serem cumpridas. Esse procedimento é conhecido como checklist. Veja que nesse caso, o exportador somente vai começar a fabricar o pedido após o recebimento da LC no Brasil devidamente conferida. Portanto, o exportador tem em suas mãos uma garantia de recebimento avalizada por um banco de primeira linha no exterior. É só nesse momento que ele vai disparar a fabricação dos produtos negociados. Então, após a fabricação, embarque e negociação dos documentos exigidos na LC, o exportador recebe os valores constantes da garantia, ou seja, da LC. Conclusão: nessa modalidade não existem riscos para ambas as partes, pois o exportador tem um banco avalizando e garantindo o pagamento da operação e o cliente somente vai pagar mediante o recebimento do conhecimento de embarque pelo banco, que comprova que a mercadoria já foi embarcada. Beleza? Espero que tenha agregado informações importantes a vocês sobre o conteúdo que é justamente modalidades de pagamento existentes no comércio exterior. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!